Olá, queridos roqueiros e roqueiras desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa e aqui estamos nós em mais um episódio do TTG, dessa vez com uma pequena polêmica que aconteceu aí durante a última semana. Hoje eu tô aqui com a Sofia e com o Thiago, sejam muito bem-vindos. Oi, gente. Vamos trazer e se segurar nas piadas, porque é muito fácil fazer piada com isso. Sim. O episódio de hoje é o episódio 81 do Tic Tac. A gente está aqui bem feliz. E para quem tá acompanhando aí o Passando a Limpo, já vai saber do que se trata o assunto de hoje, porque ele vai estar no Passando a Limpo dessa semana. A gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 2 de novembro. Então pode ser que o Passando a Limpo saia antes. Então pode ser que você já tenha um pouco de noção. Mas o tema de hoje é o seguinte: Shane Pinto e a treta das apostas. Foi aí divulgado pra gente durante a semana que o Pinto do Ottawa Senators foi suspenso por 41 jogos por violação das regras da liga sobre as apostas esportivas. E desde então tem sido uma bagunça, as informações têm sido meio, ruinzinhas, mas eu acho que agora a gente finalmente entendeu um pouco mais sobre o que aconteceu. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês pensam a respeito? É complicado. Pode falar, você. Não, pode falar primeiro. Fala você primeiro, vai. Então tá. Não, eu ia falar, é complicado, né? Porque primeiro a gente não tem exatamente as informações corretas, né? Exatas. Mas, assim, questão de aposta, acho que a gente pode entrar isso depois, tem sido um problema recorrente, né? Em atletas tendo problemas de violar regra de aposta, né? E assim, no caso do Shane Pinto, nem foi alguma coisa de manipulação, né? O que pelo menos é melhor, né? Porque acho que até se tivesse sido manipulação, a NHL teria expulsado ele da liga. Sim, e a gente já teve alguns casos. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre esses outros casos que já aconteceram na NHL. Mas para quem não tá ligado no que aconteceu, é o seguinte. A informação que foi divulgada foi que ele violou as regras, né, de apostas da NHL sem ter apostado em jogos da liga. Ou seja, ele não estava apostando sobre o próprio time e ele não estava apostando em hockey. O que saiu foi que ele, apostou em outras ligas. Porém, o problema foi que ele usou uma terceira pessoa em sua conta para apostar e isso vai contra as regras, né? E aí esse virou um problema. Tecnicamente não é um crime fazer isso, mas aí o que acontece é que levanta aí dúvidas e suspeitas sobre lavagem de dinheiro. Ou seja, o garoto se enfiou num buraco bem grande. Então, para quem não tá entendendo, por que ele foi suspenso, por que ele não foi expulso, por que. É por isso, é por ele ter usado uma terceira pessoa. E aí virou todo esse bololô. No início a gente não sabia disso, não sabia o que estava acontecendo. O caso não vai ser divulgado além disso, porque tanto a NHL quanto o Shane aí assinaram um acordo de confidencialidade. Então, ele, tá aí, a gente tá aí esperando para ver o que vai acontecer. De acordo com insiders aí do mundinho do hockey, ele já está servindo esses 41 jogos, mesmo estando sem contrato. Mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. O que é ótimo, Isso. né? NHL sendo NHL. Mas diga, Eu só, Sofia.
só posso fazer um adendo aqui rapidinho? Claro. Antes. Parece que o Shane Pinto já está servindo a suspensão, né? Porque ele é um RFA, né? Uhum. E aí, por ele ser Restricted Free Agent, ele acaba sendo vinculado ao time. Então, no caso dele, contaria. Se ele fosse, se eu não me engano, se ele fosse free agent, né, completo, ele só começaria a contar depois que ele assinasse o contrato. Mas não sei se é exatamente isso também. Mas você pode falar, Sofia. Desculpa aí. Não, tranquilo. Eu acho que fez todo sentido. E foi muito bom você falar isso. E eu acho que já reforçou, na verdade, a NHL deixa os jogadores, né? Podem apostar, mas não na NHL, principalmente. Mas é isso, né? Eu acho que também a gente pode discutir um pouco sobre a relação da NHL com apostas. Porque, por exemplo, em 2022, né? Eles fecharam um contrato como, tipo, patrocinador para patrocinar a NHL com várias casas de aposta, né? Essas casas online de aposta. Então, é uma situação bem delicada, e eu acho que principalmente com todos os esportes, né? Porque essa coisa de apostas vem crescendo cada vez mais. Então, eu acho que eu até anotei aqui, essas podem fazer tanto propagandas com a liga, que é alguma coisa que a gente vê, às vezes, até nos jogos passando depois, tem naqueles posters que ficam no gelo, né? Então, eu acho que é uma situação bem delicada de se tratar. Então, Gera uma sensação meio de hipocrisia, né? Porque a gente vê aí isso acontecendo, eles têm um patrocínio, durante os jogos tem várias propagandas a respeito, e aí a gente tem um jogador suspenso por causa disso. Então é uma situação hipócrita. Mas, né, acontece, e o problema foi que ele usou uma pessoa para fazer as apostas no lugar dele. Então, não foi exatamente só a aposta. Mas, assim, situação extremamente delicada e difícil de lidar, né? Eu imagino que para todas as partes envolvidas tenha sido uma parada meio assim, tá, o que a gente faz? Porque tem tudo isso que acontece, né? Do patrocínio e tal. Assim, tem uma questão que é importante pensar, que eu até vi isso ali pelo Twitter e tudo, no dia que saiu a notícia, né? O site de aposta mesmo e aplicativo, né? Essas coisas, eles têm essa regra, né? De você não, outra pessoa não pode apostar por você, ou você não pode ter múltiplas contas, ou coisas do tipo, né? Para evitar justamente esse problema de fraudes, né? E, convenientemente, isso vai de acordo também com o que a NHL tem como regra, né? Curioso. Agora, uma coisa que eu não entendo é para que a pessoa faz isso. Não entendo. Eu não entendo como é que milionários fazem isso, mas enfim, né? Money Hunt. E a gente já sabe. Tudo bem que, pode ser. Ele provavelmente pensava que nunca iam achar isso, provavelmente, né? Porque é o que as pessoas acham. Mas é um risco que você corre que pode até ferrar com a sua vida, tipo, inteira, né? Porque hockey tem muito essa coisa, e qualquer esporte, né? De você estar ali ativo no time e na liga, né? Principalmente. E eu acho que é um risco tão grande que às vezes não valeria a pena, né? Mas, Sim, ele colocou em risco não só o relacionamento dele com o time, mas a carreira dele inteira, né? Porque Exato. a gente, lógico que a gente tem situações bem mais complexas do que essa questão de aposta, que os jogadores são perdoados e continuam na liga, mas, assim, existe um relacionamento também que ele é extraoficial, que é o relacionamento com a comunidade. E uma vez que você vacila e faz uma parada dessa, o relacionamento com a comunidade acaba, sabe? Na maioria das vezes. Então é bem arriscado você fazer esse tipo de coisa. Eu quero comentar. O Shane Pinto ele tem 22 anos, né? Sim. Ontem mesmo, por causa de outro problema do Ottawa Senators, o dono, Michael Andlauer, né?
Ele ele deu uma entrevista coletiva e estava respondendo respostas, né, perguntas, desculpa. E aí ele chegou a comentar assim uma coisa tipo, ó, um menino de 21 anos fica, né, tá com o celular na mão, ele vê o Gretzky fazendo propaganda de aposta, você acha que ele não vai ser influenciado, né? E no caso dele, assim, você para pra pensar, pô, o que que aconteceria se ele fosse expulso, banido da NHL, né? Ele tem alguma formação? Eu não sei, não procurei isso realmente, mas provavelmente não. Né? O que que ele vai fazer? Ele vai tentar jogar em outra liga, mas ele já vai estar queimado, né? Será que vão contratar ele? Eu vou tentar até ver aqui se ele já foi na universidade, alguma coisa assim, pra gente ter essa informação também, que eu acho bem interessante. Não, pelo que eu me lembro, ele não foi pra universidade. Pois é. Aí, assim, o cara 22 anos, tudo bem, ele ainda é novo o suficiente para conseguir, né? Mas você entra num buraco, né? Você passa a vida inteira tentando ser um atleta profissional de alto rendimento, jogar na maior liga do seu esporte, que é muito difícil de acontecer, para arriscar, né? É complicado. Sim, e ele Aqui. foi uma escolha meio alta no draft, assim. Então, é um jogador talentoso, é um jogador que estava lesionado, vem de várias lesões, então não sei se foi uma parada emocional que aconteceu com ele, mas um vacilo aí bem grande. Eu acabei de ver aqui, ele foi da Universidade de North Dakota e ele fez até o sophomore year dele, então até o segundo ano de faculdade dele. Foi no primeiro ano foi NCHC, se eu não me engano é assim, Rookie of the Year, ele foi um finalista. Mas ele fez esses 2 anos, não tem exatamente que área ele fez, mas ele fez só 2 anos de faculdade mesmo. Eu não sei falar essa palavra. Kinesiology, ele fez isso. Então, Uma parada bem aleatória, assim. Exato. O que é que seja, deixa eu ver. Eu acho aqui, mas. Então a gente vê que é uma pessoa que, se não for o hockey, não é nada. Ai, que horror, coitado, mas enfim, não se formou. Apesar de que, se ele fez 2 anos de faculdade, é mais fácil ele voltar, né, para a universidade e completar. Mas assim, É, se você é uma pessoa que cresce a vida inteira focada em uma coisa só, seria muito difícil, eu acho, emocionalmente, você sair disso e fazer outra coisa da vida do nada. A galera que lesiona e tem que colocar a vida de cabeça para baixo e fazer outra coisa, sabe? Deve ser muito difícil. É uma coisa bem difícil, é uma situação bem difícil. Principalmente eu acho que lesão é pior ainda, né? Porque, real, é uma coisa que você não consegue mudar, vamos por assim, né? Não é uma coisa que você fez por um propósito, vamos por assim, porque meio que você tinha uma escolha ou não de apostar ou não. Você não consegue fazer. Mas a situação do Chain, eu acho que vai ser mais tranquila, entre aspas, pra ele passar. Mesmo sendo, tipo, 41 jogos é muita coisa, mas ele ainda é novo, então também não foi um jogador que tá, vamos por assim, há muito tempo na liga. Que talvez seja até uma coisa boa, entre aspas, porque você já tem uma história na liga, mas ao mesmo tempo você fica mais desgastado, né? Sem jogar por tanto tempo. Mas é isso. Eu acho que ele vai ser muito novo ainda e pode tentar voltar. Entre aspas, não tranquilamente, eu não vou falar tranquilamente, mas pode ter um sucesso na liga ainda. Sim, ele vai e, conseguir voltar ali no meio da temporada, um pouquinho a mais que o meio. Então vai ser é, tranquilo para ele voltar. Se ele conseguir um contrato, né? isso. E ele tem, né? E ver se ele acorda, né? Para de Exato. cometer o bobo. E assim, só que achei né, o estudo da, né, a kinesiology, né? É cinesiologia em português. Que é a ciência que tem como objetivo a análise dos movimentos. De forma mais específica, estuda os movimentos do corpo humano. É interessante. Interessante. E aqui no Brasil isso está envolvido dentro da medicina e da educação física. Então, para eles é uma coisa à parte, é muito engraçado isso. Muito É, diferente.
existe um curso só pra isso. Mas, enfim. E durante esses últimos anos a gente tem visto, né, um aumento nessa parada de aposta e jogadores sendo suspensos por conta de apostas. Aqui tem o Paquetá, que está sendo investigado lá na Inglaterra. Na NFL, só esse ano 10 jogadores foram suspensos. E a NFL, para suspender, porque tem que acontecer algo sério. Na NCAA, que é a liga, que não é a liga, é o órgão responsável ali pelo esporte universitário, também tem suspendido vários atletas por violação de regra de aposta. Então tem muitas coisas que vem acontecendo já há algum tempo. E, novamente, voltando nessa parte da hipocrisia, porque dentro do esporte, a aposta, eu acho que é um dos patrocínios mais fortes que vem tendo e mais crescente, porque tem liga, podcast, transmissão, sites, várias coisas dentro do esporte que recebem esse tipo de patrocínio. Então é bem irônico a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Na minha humilde opinião, não liga, nem podcast, nem nada assim, deveria aceitar patrocínio de casa de aposta. Porque é uma parada bem suja, mas enfim. É uma questão até de... Faltou a palavra, gente, desculpa. Mas assim, eu não queria usar. Não é bem hipócrita. Tem conflito de interesses aí, né? Porque assim, a gente não vai, né? Eu não vou acusar, porque assim, é muito pesado essa questão, né? Até que no Brasil já aconteceu de ter ligação, né, no futebol, com manipulações, né, das apostas e resultados e tudo. Mas é uma coisa que fica ali tão perto, né? Dois passinhos você pode ter um atleta cometendo uma penalidade, sei lá, alguma coisa boba que alguém vai ganhar dinheiro com isso, né? Exato, eu acho que é exatamente o que você falou. Tipo, é um conflito de interesses. Tipo, você tá ali, é a liga, é uma relação direta com o que as pessoas vão apostar e o que você pode apostar ou não, né? Então, é uma relação muito difícil de pensar, porque é real essa questão, tipo, você vai apostar, aí você vai apostar na outra liga e também tem toda a relação com o vício, né? Então também é uma situação bem é bem complicada e bem complexa de se lidar. Então, Exato. Até por ser, né, um conflito de interesses que os jogadores não podem apostar em jogos da própria liga, né? Na NHL, pelo menos, a regra é essa, né? Qualquer outra coisa eles podem apostar, mas em jogos da NHL especificamente, não. exato, é a mesma coisa com a NFL. Até com a NCAA, eu tava vendo tinha um jogador que foi um dos suspensos na NCAA, que é do. Ele é da Liga de Futebol Americano mesmo. Que ele, na verdade, Uhum. apostou em um jogo de basquete de Iowa, do basquete feminino do Frozen Four. E ele tá meio. Ele não tá suspenso, mas ele tá meio que sendo segurado de jogar. Então também tem toda essa questão de, tipo, será que é realmente só na liga? Porque, na verdade, tem jogadores que estão apostando em outras ligas que também estão sendo segurados. Então, é muito essa relação de mesmo, será que a agressão tão certas que estão escritas daquele jeito, mas também tem outras ocasiões que estão sendo usadas de realmente outro jeito, sabe? Então é uma situação bem, bem, bem complicada. E a gente pode até entrar, assim, rapidamente no assunto de aposta aqui no Brasil, que é proibido, né? E as pessoas ainda assim fazem. É proibido, mas... Mas pode, se quiser. Porque assim, aqui no Brasil essas apostas tipo cassino, tudo isso é legalmente proibido. Tem tipos de aposta que passam, porque, por exemplo, se você
sei lá, a gente vem aqui e organiza um bolão pra acertar o placar de um jogo, sabe? A coisa mais boba do mundo. Isso aí não vai dar nada, né? Também, assim, se, por exemplo, alguns tipos de jogo de cartas, tipo poker, tem algumas modalidades que acabam caindo no vácuo da lei, e aí tem campeonato e tudo, mas no geral realmente não pode, né? E aí o que que os sites, as coisas fazem, né? Eles operam numa paraíso fiscal, e aí tem uma conta no outro paraíso fiscal, e mais em 5 paraísos fiscais, o dinheiro fica pulando de um lado para o outro, e quando a pessoa vai sacar, não recebe, né? Ainda tem isso. Com certeza. E tá se tornando cada vez mais comum isso aqui, principalmente na comunidade do hockey. Direto a gente recebe tipo, mensagem no TG, resposta em algum post nosso, principalmente os posts de resultado, né? Que o pessoal fala, eu apostei em X time, e a gente fica assim, sem saber o que fazer, porque não é uma coisa que a gente apoia, não é algo que a gente quer para nossa plataforma, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Então a gente fica meio em cima do muro, assim. Mas eu, Luísa, não estando representando o TG, acho muito feio e não faria. Então é bem complicadinho essa história. Mas, seguindo em frente, falei ali no início que a gente tinha outros casos que envolveram a aposta dentro da NHL. Casos um pouco mais antigos, o mais recente foi ali uma operação em 2006, mas ali a gente tem alguns que já aconteceram que inclusive levaram a banimento de jogadores. Então, o primeiro que a gente tem aqui na nossa listinha é o caso do Babe Pratt, que foi pego apostando em jogos da NHL em 46. E primeiro ele recebeu um banimento vitalício, mas depois falaram que não existia uma regra que proibisse as apostas e a punição caiu aí para 5 jogos. E esse caso foi o que levou ali a NHL a instituir regras que proíbem pessoas diretamente envolvidas com a liga de apostarem em jogos da própria. Então a gente vê que se tem regra é porque aconteceu anteriormente. Eu particularmente eu não conhecia esse caso antes da gente fazer a pauta. Então, Thiago, você lembra disso? Você tem alguma informação a mais a respeito? Você lembra? Assim, Falando como se você tivesse nascido na época. assim, eu tava lá, eu era o Puck. Não, pera, esse é outra pessoa. Desculpa aí, Matheus, se estiver ouvindo, você é o Puck. Mas eu li aqui sobre esse caso, eu também fiquei sabendo disso por conta do Shane, né, do que aconteceu com o Shane Pinto. Mas o do Baby Pratt é interessante porque na época a NHL tinha o cargo máximo da NHL era o presidente, né? Depois foi substituído pelo comissário, que é o Gary Bettman hoje. Mas o presidente da liga instituiu a punição para ele. E aí o próprio presidente viu que não existia uma regra, né? E aí ele pegou e só para falar, ele teve que chamar o conselho de governadores da liga, né? Que é o conselho formado pelos donos do time ou por cada, né, representantes, né? Cada um de um time, para eles votarem para derrubar a punição do Pratt, né? Só uma curiosidade aí. E aí depois disso, lógico, ele pensou, então tá na hora de criar a regra. Pois é, e a gente vê que não é um problema de hoje, é um problema antigo. Ixi, apostas em esportes, tem cada história antiga. Sim. Se vocês procurarem aí, tem escândalo com máfia, sem máfia. Talvez tenha máfia, talvez não. Agora são as casas, né, de aposta. Legal. Olha só que interessante. Tem até algum. Eu não lembro se era exatamente isso, mas eu vi que tem um documentário que fala sobre uma máfia que foi na NHL. Eu não lembro direito qual foi a situação, mas tem um documentário que fala um pouco sobre isso. Eu esqueci totalmente o nome, mas é só pra, se pessoas quiserem pesquisar, tem um documentário sobre isso. Eu acho que a gente pode passar um pouco agora
para o Billy Taylor e o Don, eu não sei falar o sobrenome dele, Gallagher, que os dois eles jogavam por Boston, né? E eles apostavam nos jogos que é realmente a regra que é proibida na NHL, a única coisa que apostava nos próprios jogos do próprio time, né? Então eles apostavam pelo Bruins e o Billy Taylor foi suspenso por participar de uma manipulação de resultados. E elas apareceram, essas provas, no dia 9 de março de 1948, desculpa, então também bem lá atrás. E ele recebeu punimento vitalício, então ele foi realmente banido da liga. E o Gallagher foi suspenso indefinitivamente, então, é. Então, na verdade, e depois dos dois realmente foram banidos, mas depois também tiraram o banimento deles, em 1970. Então também tem toda essa questão de interesse, porque se eles fizeram, porque eles foram voltados, né? Voltaram pra liga depois. Não voltaram, não sei se eles voltaram depois do banimento, mas eles tiveram a possibilidade de voltar pra liga depois, né? Então. Assim, o banimento da NHL, eu sei que você fica banido de trabalhar de qualquer forma, então você não pode nem servir café no escritório do time, ou de qualquer time, no caso, né? E se eu não me engano, até de entrar nas arenas, ser credenciado como jornalista, tudo, né? Exato. É uma coisa bem geral, vamos por assim, né? Que eu acho que até não é uma coisa que muitas ligas fazem, porque eu já vi várias situações de jogadores que meio que foram suspensos ou foram proibidos, mas também não continuaram a trabalhar meio, talvez com até repórteres, vamos supor, que é uma coisa bem comum, né? Depois de se aposentarem, entrar como repórter ou comentarista, né? Isso. O Baby Pratt, ele foi comentarista na TV depois. Ele, quando o Vancouver Canucks entrou na NHL já nos anos 70, até. É uma parada muito levada a sério. E, inclusive, como dá pra ver que por esse caso que a gente vai falar agora, como não é uma coisa levada muito a sério. A Operação Slapshot foi uma operação da polícia do estado de Nova Jersey, que foi revelada ao público em 6 de fevereiro de 2006. Onde foi descoberto que o Rick Tocchet, para quem reconhece esse nome, é porque hoje ele é técnico do Vancouver Canucks. Ele está na liga há muito tempo. Que na época ele era assistente do Phoenix Coyotes, operava um círculo de apostas ilegais, junto a um policial chamado James Harney. Gente, que coisa simples. Assim, essa eu já conhecia e eu sempre achei, assim, muito maluco. Tipo, véi, como assim? A gente aposta, cara. Ai. Então a gente vê que realmente não é uma coisa levada muito a sério. E dentro dessa operação também houveram suspeitas de supervisão de um grupo mafioso da Filadélfia, mas nunca foi comprovada aí essa ligação. Então, assim, a gente tá vendo aqui que essa liga é uma zona, é uma bagunça. Ai. Assim, acho que vale falar assim que o Rick Tocchet, ele foi... ele pegou uma sentença, né, de 2 anos depois que ele confessou, e ele só confessou porque o Michael Barnett, que era o gerente, né, o GM dos Coyotes, falou num depoimento, confessou em juízo que ele tinha feito uma aposta no Super Bowl 40 através do Rick Tocchet. Aí nessa hora o Rick Tocchet falou, não, eu realmente fiz, eu realmente estava operando, né, sendo um dos cabeças dessa operação. Aí o Tocchet ficou 2 anos fora da NHL e ele voltou depois disso, né? Depois de cumprir a sentença. Só que para voltar a trabalhar, ele precisa sempre. Isso, até por exemplo, ele voltou a trabalhar nessa temporada na NHL, né? Ele precisa sempre passar por avaliações periódicas no programa de saúde mental da liga para verificar que ele não tem vícios compulsivos, incluindo o vício em apostas, né? Não fazer parte de nenhuma forma de aposta. Será que isso está sendo cumprido, né?
e não participar de qualquer atividade que possa ferir a imagem da NHL, né? Ele pode trabalhar, mas ele tem essas três condições. Então, espero que estejam sendo cumpridas essas regras aí para ele. E a gente vê que, assim, apesar dos pesares, ele está sendo um técnico muito bom para o Canucks. Eles estão tendo um bom início de temporada. Então, espero que ele tenha dado a volta por cima dessa história toda. E a gente sabe, né, que a aposta também é um vício, também é uma doença. E é muito difícil sair desse buraco. Então, espero que todos eles que a gente citou aqui tenham conseguido dar a volta por cima. E espero também que o próprio Shane consiga ir dar a volta por cima, consiga um contrato quando a suspensão acabar e dê tudo certo, que ele receba o apoio necessário para não acontecer de novo. E dá para entrar em tantos assuntos quando a gente fala sobre essa história de aposta, dá para entrar no assunto de suporte emocional dos jogadores, a própria presença da associação de jogadores dentro da liga. Mas se a gente for entrar nesses méritos, a gente vai ficar aqui 500 anos e nunca vai acabar o episódio. Sim, com certeza. Vocês têm mais alguma coisa a adicionar, gente? Ou podemos finalizar aqui? Eu só queria falar que na Operação Slapshot, o nome do Gretzky apareceu, né? Do Wayne Gretzky. E na época do Gretzky, o Gretzky era o técnico dos Coyotes, né? E dono minoritário do time. E, inclusive, e hoje a gente vê ele aí, né? Fazendo propaganda, né? Pois é. Se envolveu aí, né, numa investigação contra a aposta. Não tem nem 20 anos e já tá se envolvendo em coisa de aposta de novo. Então, ai, como aprende com os erros. É porque agora é legal, né? Mas eu acho que tem muita coisa na. Eu acho que isso pode ser até um outro episódio jogando aqui, né? Pra quem sabe. Sobre a cultura do rock em geral. Porque a gente vê várias situações que são colocadas como impunes na liga, né? E são realmente muito importantes de serem revistas e colocadas essas pessoas em, tipo, suspensões ou etc. Porque é uma cultura que tem vários problemas, vamos por assim. E agora eu acho que a gente já podia adicionar, mas agora principalmente eu acho que com o caso do Shane Pinto a gente pode adicionar a aposta como um deles também. Então, Isso, e no caso da aposta, vai até além do rock, porque nesses países, assim, eu sei que é muito mais cultural, por exemplo, do que aqui no Brasil. A gente tem uma culturazinha de aposta aqui e ali também no Brasil, mas essa questão da aposta esportiva, isso é muito cultural desses países, digamos, os filhos da Inglaterra, né? Porque na Inglaterra também é assim. Então fica aí a sugestão e a partir de agora a gente vai estar aí respondendo perguntas de vocês dentro do podcast, respondendo comentários. Eu não sei se é em todas as nossas plataformas, mas eu acredito que no Spotify tem aí o espacinho para vocês deixarem perguntas, comentários, o que vocês quiserem. Então, vão deixando, se vocês quiserem sugerir também temas para os nossos episódios, podem sugerir. E é isso, gente. Tem alguém mais tem algo a acrescentar sobre o nosso assunto? Não. eu acho que é isso mesmo. Vejam mais podcasts, tem vários muito interessantes, e é isso. Sim. Então ficamos por aqui hoje. Muito obrigada, Thiago e Sofia, pela participação de vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @TicTacGo em todos os lugares. Agradecemos muito pelos 1.500 seguidores aí no Twitter que a gente alcançou essa semana. Muito feliz por causa dessa nossa conquista. E fiquem de olho nas DMs de vocês, seguidores fiéis aí, que temos há muito tempo, porque a gente está preparando algumas coisinhas, algumas surpresas ao longo da temporada. E é isso, gente. Muito obrigada e um beijão a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.